Claro que você ainda não conseguiu pescar nada. O Bisol não foi, já sabemos, ele está aqui e está com a família, uma apresentação de Dia dos Pais. Ele inclusive justificou nas redes sociais. A questão do vestiário, Simon, um assunto em Porto Alegre hoje foi a tal reunião, essa que já se tinha essa informação, mas ela foi mais esmiuçada, diz que durou cerca de 1 hora no pós-jogo e que jogadores foram cobrados. Roger também conversou com a direção, não sei se foi cobrado ou não, mas foi prestigiado. A nossa interativa, Tchê, você já ouviu aí, quem deve ser o centroavante do Inter? Isso a gente está perguntando para o torcedor do Inter. E pro torcedor do Inter, você diria o quê? Tem chance do Ricardo Matias começar o jogo e o Borré não? Ou se tem alguma informação, alguma indicação que até os dois, de repente, começam a partida? Então, a informação que eu tenho referente ao ataque do Internacional é que o titular vai ser o Borré, né? O Ricardo Matias é alternativa no banco de reservas. E eu diria que o principal mistério em relação à escalação, e deixa eu passar um bastidor também, tá? Durante o dia, desde ontem, já fiz solicitação para a assessoria de imprensa do Internacional e a resposta veio hoje, né? Tanto da assessoria que cuida mais do Conselho de Gestão, como também do Departamento de Futebol, e ambas foram super solícitas, analisaram o pedido, né? Mas a decisão institucional do Inter, tanto para os dirigentes políticos, como também para os executivos, eu pedi uma entrevista até com o D'Alessandro, foi, estamos focados no jogo, ninguém vai se manifestar. O atendimento foi depois da partida contra o São Paulo no Beira-Rio no domingo. E a opção do Inter é criar um ambiente de mobilização, se fechar muito internamente, para que o foco, a atenção fique ainda maior para esse jogo de amanhã à noite contra o Fluminense. Então, a opção institucional do Inter de ninguém se manifestar para justamente evitar qualquer desvio de foco. É uma questão trabalhada internamente. O José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol, que foi a figura que falou em nome da direção no final de semana, ele está já vindo aqui para o Rio de Janeiro. Não veio no voo fretado, veio no voo comercial, chega hoje, porque tinha um compromisso particular. Ele postou nas redes sociais, né, no seu Instagram, então a gente pode falar aqui tranquilamente que é a apresentação do Dia dos Pais. Então ele chega nas próximas horas aqui ao Rio de Janeiro também para acompanhar a delegação. O presidente Alessandro Barcelos foi um dos primeiros a descer, junto com o próprio D'Alessandro, que eu mencionei há pouco, o André Mazzucco, executivo de futebol. Então, todas as principais figuras diretivas do Inter, ligadas ao vestiário, estão presentes para esse jogo que o Inter precisa ganhar, ou por um gol para forçar os pênaltis, ou então por 2 para levar, né, a classificação no tempo normal. A gente não conversa com as pessoas pessoalmente, olho no olho, Marco, mas durante o dia a gente vai fazendo alguns contatos, algumas verificações, enviando mensagem, né, para pessoas do vestiário, pessoas que trabalham com os jogadores, para verificar algumas questões. O Roger, ele testou contra o São Paulo o sistema com 3 zagueiros, né? E até deixou em aberto que poderia repetir esse time. A informação que eu recebi hoje é que uma linha de 4, com 2 laterais e 2 zagueiros, né? O esquema que o Inter jogava durante a temporada toda, e só abriu mão no final de semana contra o São Paulo. Ele foi testado no CT Parque Gigante, mas eu não vou confirmar ainda, porque ainda foi um teste. E o Roger pode, daqui a pouco, durante essa preparação aqui no Rio, fazer a comunicação para os jogadores que voltam ao sistema com 3 zagueiros. Mas eu fiz um levantamento, né, com o Zé Alberto e o Maurício Saraiva mais cedo, e hoje nos esportes, que a gente pode reproduzir aqui com os 8 jogadores que, independentemente do esquema, começam o jogo de amanhã. E a gente pode fazer junto esse exercício, porque é bem interessante, e aí a gente já tem uma ideia de qual a possível escalação. Mas, repito, o sistema com 4-2-3-1 foi testado hoje, mais uma vez, no último treino antes da viagem. Então deve ser isso, Simon. Já faz esse exercício aí que você nos antecipou, as possibilidades, e a gente coloca o Diogo na conversa. Vamos lá. Rocher joga, né? Brian Aguirre também, na lateral direita. A zaga tem o Vitão, que estava suspenso pelo STJD no final de semana. O Bernabei jogou, mas é o único lateral esquerdo do elenco do Internacional. Aí a gente tem 4 nomes. Para o meio campo, Thiago Maia também é titular. Esse pode jogar de primeiro, de segundo volante, está confirmado. Tem o Alan Patrick, só aí a gente chega a 6 nomes. Carboneiro e Borré, os 2 colombianos, 7º e 8º nome da lista. E aí tem os asteriscos.
O Inter, se jogar com 2 zagueiros, tem 2 nomes postulando para ser o quarto zagueiro dessa equipe, o parceiro do Vitão. Juninho e o Vitor Gabriel. Ah, mas por que não o Gabriel Mercado? Porque o Mercado voltou, jogador que voltou de uma lesão ligamentar no domingo à noite. Ele está bem condicionado, mas dificilmente ele vai engatar uma sequência já no começo de quarta, domingo e quarta. Então, o Mercado se jogar somente no sistema com 3 zagueiros. O outro volante, Bruno Henrique ou Richard. Daí pode mudar o posicionamento do próprio Thiago Maia. E daí, jogando 4-2-3-1, um ponta seria o Wesley, que seria sacado para a entrada de um terceiro zagueiro, se a opção fosse um 3-5-2. Mas eu diria 8 jogadores confirmados e os outros 3 dependem por questões tática e também técnicas do Roger Machado. Vamos colocar o Diogo e o Vini. Quem vocês votam para o lado do Vitão? Para jogar com o Vitão, que é um asterisco. Se o Gabriel Mercado estiver bem, o Gabriel Mercado. Esse não é o teu sendo o voto. Gabriel Mercado, o Juninho. Eu também, assim, Simon, é uma decisão. Eu vi o jogo inteiro, para mim o Mercado estava ok. Tava ok, eu sei, foram meses e meses e meses, uma Esses lesão caras gravíssima. crescem nesse jogo. Só que é o seguinte, É outra prateleira. é outra casca que ele tem. O meu voto também é Gabriel Mercado, mas vamos ver o voto Eu do voto Diogo. em Gabriel Mercado e Juninho. Acho que o Inter tem que jogar com 3 zagueiros. Ah, você acrescenta... Pessoal, recebo mais uma informação aqui, tá? Que reforça a ideia que o Inter vai jogar com um 4-2-3-1 amanhã. 2 zagueiros realmente foram testados hoje pela manhã. É isso, Diogo. Mas qual é o que eu acho que seria uma ideia interessante para o Inter? Porque o Inter tem um problema que é um problema grave, que é as costas do Bernabé. O Inter não consegue cobrir o Bernabé. E todo mundo tá indo lá. Tá todo claro, mas é óbvio. O Inter, aliás, um dos problemas que fez o Inter cair de rendimento é isso, né? O Inter não é mais tão novidade quanto o ano passado, os adversários estão mapeando e pesam em cima do Bernabé. Um jeito de proteger melhor as costas do Bernabé é tu fazer linha de 5 atrás, porque daí tu tem um espaço ali que em vez de ser preenchido com 4 é com 5. O que vai E ter? aí tu transforma o Bernabé em atacante. Ó, vai meu filho, vai. O Carboneiro vem um pouco para dentro, se soma o Alan Patrick para ele não ficar tão sozinho, porque o Carboneiro é um meia ponta, e aí mais o centroavante e o Aguirre do outro lado, tu consegue chegar com 5. Mas eu já tô mais preocupado ainda. Preocupado Se com o quê? o Inter vai no 2-3-1. 4-2-3-1, o Inter vai jogar igual jogou semana passada. Vai jogar o Wesley, provavelmente. semana passada. Ou o O que, que, Tabata muda, na o que, que direita. vai mudar de uma semana para outra? Qual seria o fato Alguns novo? nomes. Alguns nomes. Deve Talvez ser o isso. Tabata na direita. É isso, né, Simon? Mudam nomes. Né? Mas Isso, quais mudam os? O nomes, Tabata, alternativas. o Tabata e o Borré vai ser titular. Sim, Eu o voto Borré é Ricardo titular. Matias, mas ele vai ser Não, o titular. Borré vai jogar. Entendeu? Não vai mudar muita coisa o time. Aí me preocupa porque o Inter testou um 3-5-2 com um time totalmente alternativo no domingo. Perdeu. Parece que então, realmente, Será não, que isso não há mais pesou? convicção nenhuma. Será que isso pesou, Simon, ou não? A derrota no teste com 3 zagueiros, o sistema com 3 zagueiros? Creio que não, porque o Roger elogiou. Reitero aqui, né? Um teste, mas eu recebi mais uma indicação que a tendência maior de momento, faltando 25 horas para a partida, é uma linha de 4 lá atrás, né? São 2 fontes do vestiário do Inter me dando esse indicativo. Então essa é a tendência de momento, mas daqui a pouco o Roger pode mudar lá em cima. E outra, o São Paulo jogava com 3 zagueiros, também foi uma tática para espelhar. E assim o Inter conseguiu preservar ainda mais jogadores no final de semana. Uma outra leitura que foi feita, tá, a partir da lista de relacionados, que tem 23 jogadores. Apenas 4 zagueiros relacionados. Não sei se por um critério que o Inter vai precisar atacar um pouco mais amanhã, mas geralmente quando se joga com 3 zagueiros... acabam sendo 5 zagueiros relacionados, né? É algo que pelo menos a gente está acostumado. E o Inter cortou o Cleiton Sampaio, que foi titular contra o São Paulo, dessa relação da viagem aqui para o Rio de Janeiro para esse jogo. Corte, você não tem informação, de repente, se ele sentiu, porque Não, daqui a pouco... o Inter sempre, quando divulga a lista de relacionados em viagem, informa qualquer tipo de problema. É uma opção técnica. Então, ok. Então tem 4 zagueiros, o que sugere sim que, por uma questão de segurança numérica, vai jogar com linha de 4 com 2 zagueiros e 2 laterais. Porque o Inter que jogou com 3 zagueiros com o São Paulo, o gol que ele toma, o primeiro gol que ele toma, não tem a ver com 3 zagueiros. Uma falha individual, talvez até do Juninho, né, que não pulou ali, mas foi um escanteio, não tem nada de posicionamento ali de 3 zagueiros. E depois ele tomou outro gol que ele já não estava mais com 3 zagueiros. Tinha tirado um zagueiro para voltar ao 4-2-3-1. Então o 4-2-3-1, se essa é a questão, perdeu também.
É que o Inter está no momento que ele tem de riscar fora da caixa, não é invencionice. 4-2-3-1. Ele tem de fazer algo diferente, tentar com outras peças e um outro redesenho. Acho que talvez até pelo tempo que já se joga nesse outro sistema, o Roger tem um pouco de medo de mudar num jogo decisivo assim. Então, ele deve mudar nomes, imagino eu, deve mudar nomes e não sistemas. Eu penso, porque pode ser uma reedição do primeiro jogo. O Renato vai olhar, o Inter vai vir do mesmo jeito. Vou travar o Inter da mesma forma que eu travei lá no Porto Alegre. Ainda mais jogando dentro da minha casa com o estádio todo a meu favor. É focar em cima do Bernabé. Lembrando assim, o 3 zagueiros Pra mim de parece fato, óbvio, desculpa, pra mim tá muito óbvio. é um esquema que tu precisa treinar muitas vezes, ele tem outras lógicas, mas o Inter jogou com 3 zagueiros, entre aspas, quando o Fernando ali atrás contra o Bahia, contra o Flamengo, ele ficava ali atrás, fazia a linha de 5 do mesmo jeito. Então não é uma coisa tão assim mas anômala. É que aí, Diogo, é diferente, né? Porque o aí problema o Fernando que fazia para fazer a marcação com linha de 5 e é o Fernando. É muito diferente. E é o Fernando. Diferente. Mas mudando apenas nomes da semana passada, quais seriam esses nomes para tentar uma Boa, alternativa? Keck. Hein, Simon? Os nomes que mudariam, Simon? De semana passada para cá. Ou que você projeta que podem mudar, na verdade. A gente ainda tá tudo no podem, né? É tudo especulação a partir de alguns relatos que a gente vai recebendo aos poucos. Mas dentro desse sistema do 4-2-3-1, né? Na zaga, sem definição do parceiro do Vitão, se vai o Mercado, se vai o Vitor Gabriel ou então o próprio Juninho. O Vitor Gabriel foi preservado. Essa informação que eu obtive, ele e o Bruno Henrique, né? De pessoas próximas a eles, que me disseram o seguinte, os dois foram preservados. O Bruno Henrique sofreu uma pancada na perna direita na véspera do jogo, mas está aqui com a delegação, né? Pode começar normalmente o jogo. E o Vitor Gabriel ficou no banco de reservas, não foi utilizado dentro desse sistema de 3 zagueiros. O Wagner Martins tem informação que esses 2 jogadores perderam espaço, né? Então também a gente vai montando esse quebra-cabeça em relação à equipe. E dentro dessa especulação do que seria o parceiro do Thiago Maia na abertura do meio campo, ou então o Richard, que tem as características um pouco mais defensivas, alto, bom na bola aérea, ou então o próprio Bruno Henrique vinha sendo, né, o titular. Daí com o Thiago Maia jogando de primeiro, com o Richard, o Thiago Maia seria um pouco mais adiantado. E na ponta direita, dá para colocar o Bruno Tabata como uma alternativa, mas o Wesley, ele foi o titular em toda a campanha do Inter ano passado, nesse ano, apesar de não viver um grande 2025, ele segue ainda muito bem quisto internamente. O Vaguinha tinha uma informação hoje pela manhã, que o Inter iria hoje no Sala, aliás, pela manhã, pelo Sala, e também no Sem Fio, que o Inter iria com 3 zagueiros. 3 zagueiros. E que o cara à frente da área seria o Richard. Mas aí a gente tem que colocar nessa conta os relacionados. O treino de hoje, que o Simon tem informação que treinou com linha de 4. Mas o eu último acho treino, também conhecido como último treino. O que pode acontecer, né, Simon, o Roger tá decidindo, né? Ele treinou com 3, treinou com linha de 4, que ele tá mais acostumado a jogar. Dentro do mais do mesmo, que poderiam tentar fazer algo diferente, o Bruno Tabata, nesse momento, ele tá melhor, assim, ele tá entrando bem nos jogos, ele tem gol de pênalti, ele tá bem, ele tem de jogar. Tu diz, sai for 4-2-3-1, sai o Wesley, entra ele. Eu acho que eu faria isso. E daí põe o Carboneiro pela esquerda. Isso aí, 4-2-3-1. E aí ele no meio, essa decisão, Bruno Henrique e Thiago Maia não podem jogar juntos. Já jogaram quantas vezes e não funcionou? Fazer de novo no jogo? Eu concordo, assim, eu acho que o Wesley tem que tomar um banco. Inclusive ele entrou bem contra o São Paulo. Entrou bem, né? Não começou o jogo, ele entrou bem contra o São Paulo. E, assim, deu, né? É um jogo, eu acho que, não sei se dentro do Inter, ou no vestiário do Inter, ou na comissão técnica do Inter, se entende o que significa esse jogo. Porque para mim é um divisor de águas. É um divisor de águas. Vamos fazer diferente, quem tá mal agora vai sair, chegamos no limite. Ou faz mais do mesmo e daí cada um pega o seu chapeuzinho, que é algo que eu não torço para que isso aconteça, mas se vai ficar insistindo em coisas que não estão dando certo, não precisa de treinador, né? Pega o treinador, põe ele 2 dias na temporada, ele dá o esquema, daí tu segue com esse mesmo esquema até o final do ano. O treinador tá ali para mudar as próprias convicções dele e trazer alternativas. Eu, assim, vamos lá. Mudar o sistema agora numa decisão eu acho arriscado. Temos a informação que ele treinou o outro esquema e temos a informação que ele treinou o velho esquema.
Pode estar em dúvida? Pode estar em dúvida, mas eu acredito que amanhã ele vai continuar, como está ali na nossa tarja, com linha de 4 lá atrás, que são 2 zagueiros e 2 laterais. Sobre a questão do Thiago Maia mudar de função amanhã para o Bruno Henrique sair do time, o Thiago Maia ele foi primeiro a vida inteira. No Internacional, por conta do Fernando, ele acabou avançando um pouco, avançando algumas casas, e isso funcionou ano passado. Mas ele não é 8 e nunca foi. Só se no Inter ele virou um 8. Então, colocar um 5 para que o Thiago vire 8, também não vejo uma grande mudança capaz de surpreender ou melhorar muito o Internacional. Eu tava pensando em cirurgia master. Eu também achei que... algo assim, parecido com troca de sexo no Inter. Exatamente. Isso aí, eu acho que é o que precisa, é o que precisava. É o que precisava. Sai Thiago Maia, sai Bruno Henrique, não tem Valência, se quiser, nem relaciona. Mas foi. Assim, muda, tira o Wesley, é isso, não dá, porque é isso que eu tô dizendo, senão vai ser o mesmo jogo da semana passada, as peças são as mesmas. Numa frase, o Roger já tem o não. O não é ser eliminado, porque perdeu o jogo, o time está mal, com problemas. Ele já tem o não. Tenta o sim, tenta mudar, tenta a gente fazer tem algo que liberar o Simon já em minutos. Mas, Simon, vamos lá, porque é o outro assunto da cidade. Você está na cidade maravilhosa, nós estamos aqui na cidade de Porto Alegre, que também é maravilhosa. O Roger depende do resultado de amanhã para permanecer no cargo? Sim. E depende também da forma de atuação da equipe. Vamos tentar, a gente já está no meio há algum tempo, a gente sabe como é que as coisas funcionam. Se o Inter classificar, é festa, é celebração, e há uma confiança no departamento de futebol ainda no trabalho do técnico Roger Machado. Mas assim, vamos lá, em caso de derrota, sim, o trabalho corre muito risco. A gente sabe que logo na sequência o Inter tem a partida contra o Flamengo, né, pela Libertadores. Em uma semana o Inter vai estar de novo no Rio de Janeiro para a primeira partida da fase de oitavas de final da Libertadores contra o Flamengo, que é uma equipe ainda mais pomposa que o Fluminense pelos últimos anos, pelas últimas conquistas, pelas recentes contratações. Então o Inter sabe desse ambiente de pressão e que poderia daqui a pouco fazer essa opção de mudança na comissão técnica em caso de eliminação na Copa do Brasil, também pelos recentes resultados. E para tentar criar algum tipo de motivação adicional, mudança, uma correção de rota para o Inter tentar contra o Flamengo. Mas o que a gente vem buscando de detalhes e também uma leitura dos fatos. Se o Inter, por exemplo, amanhã consegue ganhar no tempo normal por 1-0, 2-1, 3-2, leva para os pênaltis e perde nos pênaltis, no detalhe, esse trabalho vai ser observado, mas dificilmente o Roger cairia. Se daqui a pouco tem um bom enfrentamento, cria muitas chances, empata em 1-1, né? A interpretação, daqui a pouco o time está reagindo, né? O Roger mudou o esquema contra o São Paulo, pode estar buscando outras alternativas, um outro tipo de repertório. Então o contexto do jogo de amanhã, não só o resultado, vai ser importante para uma definição. E aqui uma lembrança, o Roger renovou o contrato há 2-3 meses até 2026, para ser o último técnico dessa gestão. Então, por isso, tem um movimento ainda interno de respaldar, de defender o trabalho do Roger, mas claro, se perder amanhã, dificilmente ele vai ser o técnico do Inter na sequência de temporada, mesmo tendo daqui a uma semana o todo-poderoso Flamengo, porque a pressão vai seguir insustentável e já foi muito forte no final de semana, essas mobilizações de reunião com jogadores, com o departamento de futebol, com a própria comissão técnica. Então o Inter está tentando agora uma sobrevida com um bom resultado para que o Roger siga para cumprir esse contrato com o Colorado. Quero perguntar para o Vini isso. Vini, tu como um defensor do Roger na temporada passada inteira, tu pedia antes mesmo de ele, né, assumir, defendeu também no pior momento dessa temporada. Quero te perguntar, se o Inter perde amanhã, vai lá no mesmo esquema 4-2-3-1, perde, sei lá, qualquer resultado, mas perdeu o jogo amanhã e está eliminado. Segura o Roger? Seguro. Porque tem Flamengo semana que vem. Eu não vou. Se o Inter demitir, o Inter já vai estar eliminado. Não vai segurar o Flamengo com um arremedo de time. Então vai ter que ficar com o Roger e ver o que acontece com ele. Aí eu acho que depois do Flamengo, que a gente vai poder tomar uma decisão assim.